da ressurreição e as primeiras narrativas que temos daquele momento glorioso. Nós vamos ver no texto que Maria Madalena saiu, o sol nem havia levantado ainda. Ela chegou ao sepulcro e ainda estava escuro. E dali ela recebeu a maior e melhor de todas as notícias. Diz assim João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Disse Jesus: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida eterna em seu nome. Para mim, essa é uma das melhores, preferidas narrativas da ressurreição. Lucas também faz uma narrativa muito completa, mas a maneira como a sequência dos fatos são registrados por João, o discípulo a quem Jesus amava, e ele mesmo se apresenta aqui,
vai trazer-nos à luz a realidade do que a ressurreição faz na vida daqueles que creem e vivem a fé de que Cristo está vivo. Nesse contexto, vemos 3 encontros principais: Jesus, Maria Madalena, Jesus e os discípulos, neste caso 10 apenas, no primeiro momento, e depois um terceiro encontro com Jesus e os 11, pois Judas, infelizmente, já havia entregado-se ao remorso. Judas é a representação do fracasso, de alguém que caminhou a passos largos para o fracasso e finalmente não pôde experimentar a maior de todas as bênçãos da ressurreição, do sacrifício de Cristo na morte, que é a regeneração. Pedro assim o fez e experimentou. Judas não. Judas entregou o seu remorso ao invés de entregar-se ao arrependimento. E pelo remorso, morreu. Talvez se tivesse se arrependido, estivesse vivo para ver Jesus ressurreto, como Pedro viu. A primeira personagem desse texto é Maria Madalena. É aquela que, ao longo da história do cristianismo, e chegando até hoje, dia 8 de abril de 2012, nos motiva a acordar um pouco mais cedo neste domingo, para termos um pouco do que foi essa experiência de ver o sol nascer, e junto com ele termos a maior de todas as notícias: Ele está vivo. E poder dizer isso para o mundo inteiro: o nosso Senhor vive. Usando as próprias palavras de Jó: o meu Redentor vive. E sei que no final de tudo Ele ainda se levantará. Ou seja, ainda não acabou. Ainda temos esperança. Ainda temos um caminho a percorrer. Ainda temos um final aonde chegar. E lá estava Maria Madalena, à procura do Cristo morto. Seu coração ainda trazendo em si o peso dos seus pecados. Agora, por certo, uma frustração grande movia o seu coração, pois aquele Cristo que havia declarado que os seus pecados estavam perdoados, aquele mesmo Cristo a quem ela havia derramado suas lágrimas, diante de quem ela havia derramado o seu coração, e aquele Jesus que lhe trouxe esperança por um tempo, estava morto. Eu posso imaginar que, como eu, Maria Madalena estava frustrada, e ao ir visitar o sepulcro de Jesus, queria talvez numa última homenagem, talvez numa última oportunidade, declarar o seu amor por Ele, por aquilo que Ele havia feito, a sua gratidão pelos momentos incomparáveis vividos juntos, do seu Senhor e Salvador. E agora ela não só frustra-se, mas como assusta-se com a possibilidade de terem roubado o corpo do seu amigo, do seu Senhor, do seu Salvador. Agora então, o seu coração se debulha de dor por começar a desacreditar de que tudo aquilo não fosse verdade. E ela começa a considerar a possibilidade de voltar aos seus pecados, de voltar à sua vida antiga, porque o sonho acabou. Quando então vemos que em dado momento, enquanto ela chorava, alguém perguntou-lhe: por que você está chorando? E ela mais uma vez diz: tiraram o meu Senhor daqui. E ela, pensando que fosse o jardineiro, no último suplício, posso imaginar aquela voz embargada, aquela voz triste, frustrada, dizendo: se foi você que tirou ele daqui, pelo menos me diga onde você o colocou, eu vou lá buscá-lo. E então, quando esta voz novamente agora chama pelo nome, Maria. O primeiro olhar foi o olhar ainda de tristeza. O primeiro olhar foi o olhar de frustração. O primeiro olhar foi o olhar de lamento. Mas agora, ao ouvir o seu nome,
O segundo olhar é o olhar de reconhecimento, é o olhar de sujeição, é o olhar de glória, o olhar de louvor, o olhar de adoração, quando ela declara e exulta, Rabone, que literalmente seria meu mestre. É o olhar da restauração. A ressurreição de Jesus para Madalena configura-se na obra da transformação, da frustração em plena alegria. Pelo fato de João ter registrado que Jesus disse a ela, não me segure mais, eu posso imaginar, conjecturar que Maria Madalena deu um voo no pescoço daquele homem. E disse, és tu, mestre? Então era tudo verdade? O Senhor não morreu? Era tudo brincadeira, só para enganá-los? Jesus disse, não me segure, eu ainda não terminei o que eu comecei. Eu ainda preciso voltar para o Pai. E ele então lhe dá uma ordem, vá dizer aos meus irmãos o que você viu. Ressurreição é a maior de todas as manifestações missiológicas do Evangelho. A ressurreição deve nos remeter a olhar para fora, à obediência, motivado pela experiência da transformação, de que aquilo que era frustrado, aquilo que achávamos que havia sido perdido, aquilo que achávamos que havia sido desperdício, não, é glorificado, é exaltado, é realidade. Cristo está vivo e os nossos pecados estão realmente perdoados. Se Maria Madalena por algum momento pensou em voltar atrás, se em algum momento Maria Madalena pensou em retroceder à sua vida anterior, antes de ter conhecido Jesus, agora ela tem uma certeza, não, tudo valeu. Os meus pecados estão perdoados. Foi decretada uma nova vida para mim. Foi decretado um novo momento, uma nova etapa, e eu tenho razão para continuar vivendo. Ele está vivo. As dores não são mais tão profundas quanto eram. A esperança não é tão frustrante quanto parecia ser. Ele está vivo e Ele me chamou pelo nome. Ressurreição é a proclamação de que os nossos pecados foram para sempre perdoados e a nossa vida está para sempre regenerada. Esta é a lição que trazemos da primeira experiência da aparição de Jesus. Mas o texto continua no versículo 19, dizendo que ao cair da tarde daquele primeiro dia, ou seja, ainda era o mesmo dia, mas já era de tardinha. Diz o texto que os discípulos estavam reunidos com portas trancadas. Por quê? O texto nos ajuda. Por medo dos judeus. Enquanto eles estavam ali, ainda sem entender o que havia acontecido, pois pela narrativa podemos entender que Maria Madalena já havia trazido a boa notícia. E eles estavam ali assustados, e agora o que vão fazer? Por certo vão dizer que nós roubamos o corpo de Jesus. Por certo vão nos acusar injustamente daquilo que nós não fizemos, vão nos prender, vão nos matar. Talvez nos crucifiquem como crucificaram o nosso mestre. O que vamos fazer agora? Estavam ali talvez numa reunião, numa comissão, um planejamento estratégico. Vamos fazer agora. Com medo do que poderia acontecer. Quando de repente, sem dar tempo deles elegerem relator, secretário da comissão, Jesus entra. Por onde? Pela parede. Pelo teto, não sei. Só diz apenas que ele apareceu. E ao aparecer ele mostrou as mãos e o seu lado ferido e declarou a mais maravilhosa notícia: paz. Você consegue perceber o contraste da realidade? Os discípulos amedrontados, os discípulos trêmulos, os discípulos inertes, estatizados ali, sem saber o que fazer, e agora para onde vamos? Vamos ficar aqui. E de repente as mãos gloriosas do Mestre, feridas, marcadas pelos cravos, estende-se sobre eles e diz: tenham paz. A ressurreição de Jesus é a proclamação
de que o medo foi vencido. Não temos mais por que viver a ditadura do pavor. Realmente, os nossos dias, nossas experiências humanas, remetem-nos a uma realidade tão frágil. Estamos tão suscetíveis ao diagnóstico, à má notícia, à ligação ruim, ao final de todas as coisas, ao término, às crises, e nós realmente nos apavoramos. Mas a maior de todas as notícias é que Jesus ressurgiu, e com Ele ressurgiu também a segurança, a paz. A paz que não depende do que está lá fora, a paz que não depende das ameaças que estão sobre nós, a paz que não depende das circunstâncias, mas é a paz que habita no coração, pelas mãos estendidas sobre nós, que nos guardam, que nos apacentam, mãos que trazem em si as marcas das dores, do castigo que seria nosso. Jesus então abençoa por 2 vezes os seus discípulos, dizendo: paz esteja com vocês, não tenham medo. E novamente, da mesma forma como disse a Maria Madalena, Jesus diz agora aos 10 discípulos reunidos: eu vos envio. Ressurreição é a proclamação de que o mundo saberá por nós que Ele está vivo. Pela maneira como nós andamos, pela maneira como nós falamos, pela maneira como nós testemunhamos. A narrativa continua, só que agora passaram-se 7 dias. Uma semana se passou, e os discípulos estavam reunidos novamente, ainda estavam fechados, ainda estavam trancados, e havia entre eles alguém que ainda não havia crido. Por quê? Porque ele ainda não havia visto. Tomé, apelidado por João como Dídimo. Porque Tomé já havia dito para os seus amigos: olha, se eu não o vir, se eu não tocar nele, se eu não vir as suas mãos feridas e o seu lado aberto, eu não vou acreditar que é o meu Senhor. Então o que Jesus fala? Jesus faz? Jesus vai ao encontro do incrédulo. Novamente Jesus aparece aos seus discípulos para suprir a necessidade daquele que carecia de fé. Jesus não despreza a incredulidade. Jesus não trata com indiferença aquele que duvida. Ao contrário, Ele se manifesta de maneira toda especial àquele que tem dúvida. Nós costumamos rotular a incredulidade como o maior de todos os pecados. Mas o fato é que diante da incredulidade nós temos 2 possibilidades. Ou nós continuamos na incredulidade, ou nós passamos a crer. Foi o que aconteceu com Tomé. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos e mais uma vez disse: paz esteja com vocês. E então Jesus toma a iniciativa, e antes que Tomé dissesse alguma coisa, disse: Tomé, veja minhas mãos, pegue nelas, veja as feridas, veja o meu lado, põe a tua mão aqui, e veja, e vê, sente o que está aqui, sou eu. E aí então ele diz: Senhor meu, Deus meu. Perceba que é a confissão de fé mais objetiva que temos nos relatos bíblicos. Tomé não tem a preocupação de fazer uma grande confissão de fé ou teológica. Ele apenas reconhece que aquele é o seu Senhor, seu Deus. Uma declaração profunda, uma declaração completa, pois nessas 4 palavras está a definição profunda e exata de que Cristo é dono, de que Cristo é Deus, digno de louvor, digno de adoração, digno de obediência, digno de entrega, digno de testemunho, digno de honra, digno de glória. Uma confissão de fé tão objetiva e tão grandiosa. Senhor meu
e Deus meu. E aí então Jesus diz a Tomé: porque você me viu, você creu? E ele então faz uma declaração que nos alcança hoje: felizes os que não viram e creram. A ressurreição de Jesus é a transformação da incredulidade em fé. Jesus transforma a frustração dos pecados cometidos na alegria de pecados perdoados. Jesus transforma a insegurança e o medo das circunstâncias na segurança e a paz de um coração que confia e experimenta a paz de Deus. Jesus, pela sua ressurreição, transformou toda a dúvida e toda a incredulidade em certeza, fé e convicção. E João termina esta narrativa dizendo: ele realizou muito mais, que se fossem escritos não caberiam neste livro. Mas estas aqui foram escritas para que nós também, não tendo visto a ele, possamos crer. E ao crer, sejamos ainda mais felizes que os discípulos. Você pode imaginar o que isso significa para você? Muitos de nós às vezes consideramos: puxa, se eu tivesse sido um daqueles discípulos, se eu tivesse andado com Jesus, se eu tivesse colocado as mãos em Jesus, se eu tivesse comido aqueles pães que ele partiu, se eu tivesse visto os coxos andarem, como seria? Eu confesso a você, talvez se eu fosse um daqueles eu tivesse estado do outro lado da história. Talvez pudesse achar Jesus tão estranho, talvez pudesse ter achado Jesus tão diferente, talvez pudesse achar Jesus tão fora dos nossos padrões. Talvez eu estivesse do outro lado da cruz. Mas eu entendo que Jesus quis dizer a Tomé que eu seria mais feliz do que Tomé, porque mesmo eu não o tendo visto, ao recebê-lo em meu coração, eu experimento a transformação ocasionada pela fé, em saber que os meus pecados estão perdoados, em saber que o meu medo foi vencido, em saber que a minha dúvida foi tirada, e hoje eu tenho perdão, paz e certeza. E como Pedro, no capítulo 21, você poderá depois ler essa história, todas as vezes em que eu tento voltar atrás, como Pedro pensou em voltar a pescar, Jesus me aparece novamente e diz: não, eu morri por você, eu vivi por você, eu te chamei, vá dizer isso ao mundo. Portanto, meu querido, nesta manhã em que celebramos a vida em Cristo e a vida com Cristo, devemos trazer à memória a realidade do que a ressurreição veio fazer em nós. Assim como fez com Maria Madalena, assim como fez com os discípulos reunidos, assim como fez com Tomé, assim como fez com Pedro. A ressurreição de Jesus traz-nos a certeza, a ressurreição de Jesus traz-nos a paz, a ressurreição de Jesus traz-nos o perdão dos pecados, a ressurreição de Jesus traz-nos o chamado, de que nós também fomos chamados para levar ao mundo a mensagem transformadora de Jesus. Você crê nisto? Mais bem-aventurados são aqueles que creram sem terem visto. Somos nós. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Somos de Jesus. Vamos entregar a nossa vida ao Cristo vivo, para cumprir aquilo que Ele veio falar a Maria Madalena, aos discípulos, a Tomé, a Pedro, e fala-nos a mim e a você por meio dos Evangelhos: eu vos envio para que o mundo creia que eu estou vivo, que o mundo creia que Jesus está vivo por nós, por eles, para eles. Você crê nisto? Vamos celebrar a vida em Jesus. Quero convidar os nossos diáconos para nos auxiliarem na distribuição dos elementos da ceia do Senhor, que celebra nesta hora a vida em Cristo, celebra a transformação que Maria Madalena viveu, transformação que os diáconos viveram, que os discípulos viveram, transformação que Tomé viveu, transformação que Pedro experimentou. Que seja também a transformação que eu, os diáconos e você vivamos. Cristo está vivo
e reine em nosso coração.